Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 20. De fato, tivemos que racionar. Nossa provisão não poderia durar mais que 3 dias. Tive a certeza disso quando chegou a hora do jantar. E, infelizmente, tínhamos pouca esperança de encontrar uma nascente naqueles terrenos do período de transição. Durante todo o dia seguinte, o túnel abriu suas infinitas arcadas diante de nós. Seguimos em frente, quase sem dizer uma palavra. O silêncio de Hans espalhava-se entre nós. A passagem não subia mais, pelo menos não perceptivelmente. Às vezes, até parecia inclinar-se para baixo. Mas essa tendência, muito pouco pronunciada, não tranquilizava o professor. Afinal, não havia mudança na natureza dos estratos e o período de transição tornava-se cada vez mais manifesto. A luz elétrica fazia o xisto, o calcário e o velho arenito, vermelho, brilharem esplendidamente nas paredes. Podia-se imaginar que estávamos passando por uma vala aberta em Devonshire, a região cujo nome foi dado a esse tipo de solo. Magníficos exemplares de mármore cobriam as paredes. Alguns de ágata acinzentada, com veios delineados em branco, outros de cor carmesim ou de um amarelo manchado de vermelho. Mais adiante, viam-se amostras de mármore vermelho cereja, no qual o calcário se destacava em tons vivos. A maior parte desse mármore apresentava impressões de organismos primitivos. A criação havia feito progressos óbvios desde o dia anterior. Em vez de trilobitas rudimentares, notei resquícios de uma ordem mais perfeita de seres, entre eles peixes ganoides e alguns daqueles saurianos nos quais os paleontologistas descobriram as primeiras formas dos répteis. Os mares devonianos eram habitados por um grande número de animais dessa espécie, que foram depositados aos milhares nas rochas recém-formadas. Era óbvio que estávamos subindo na escala da vida animal, na qual o homem ocupava o lugar mais alto. Mas Professor Lidenbrock parecia não se importar. Ele esperava 2 coisas: ou que um poço vertical se abrisse sob seus pés e lhe permitisse retomar sua descida, ou que um obstáculo o impedisse de permanecer nessa rota. Mas a noite chegou sem que essas esperanças se cumprissem. Na sexta-feira, depois de uma noite em que comecei a sentir os tormentos da sede, nosso pequeno grupo mergulhou novamente nas passagens sinuosas do túnel. Depois de 10 horas caminhando, notei que o reflexo de nossas lâmpadas nas paredes diminuía estranhamente. O mármore, o xisto, o calcário e o arenito davam lugar a um revestimento escuro e sem brilho. Em um momento em que o túnel ficou muito estreito, encostei-me na parede da esquerda. Quando retirei minha mão, ela estava preta. Olhei mais de perto. Nós estávamos em plena olheira. "Uma mina de carvão!" exclamei. "Uma mina sem mineiros", respondeu meu tio. "Ei, quem sabe?" eu perguntei. "Eu sei", declarou o professor num tom breve. "Tenho certeza de que esse túnel que atravessa camadas de carvão nunca foi criado pela mão do homem.
Mas se é ou não um trabalho da natureza, não importa. A hora do jantar chegou. Vamos comer. Hans preparou um pouco de comida. Eu mal comi e engoli as poucas gotas de água racionadas para mim. O cantil cheio até a metade do guia era o que restava para saciar a sede de 3 homens. Depois da refeição, meus 2 companheiros se deitaram em seus cobertores e encontraram no sono um remédio para a exaustão. Quanto a mim, não consegui dormir e contei as horas até amanhã. No sábado, às 6, partimos. Em 20 minutos alcançamos um vasto espaço aberto. Reconheci então que a mão do homem não poderia ter escavado esta mina de carvão. As abóbadas teriam sido escoradas, quando na verdade eram sustentadas apenas por um milagre do equilíbrio. Esta caverna tinha 100 pés de largura por 150 de altura. O terreno havia sido violentamente movido por uma ação subterrânea. A rocha maciça, impactada por um poderoso impulso, fora deslocada, deixando esse grande espaço vazio, o qual os habitantes da terra adentravam pela primeira vez. Toda a história do período carbonífero estava escrita nessas paredes escuras, e um geólogo podia facilmente rastrear todas as suas diversas fases. Os leitos de carvão eram separados por camadas de arenito ou argila compacta e pareciam esmagados pelos estratos superiores. Na era do mundo que precedia o período secundário, a Terra estava coberta de imensas formas vegetais devido à dupla ação do calor tropical e da umidade constante. Uma atmosfera vaporosa envolvia o globo, privando-o novamente dos raios diretos do Sol. Daí a conclusão de que as altas temperaturas se deviam a alguma outra fonte, além do calor do Sol. Talvez a estrela do dia ainda não estivesse pronta para desempenhar seu papel brilhante. Os climas ainda não existiam e um calor tórrido se espalhava por toda a superfície do globo, tanto no Equador quanto nos polos. De onde ele vinha? Será que de dentro do globo? A despeito de todas as teorias do professor Lindenbrock, um fogo ardente pairava nas entranhas do esferoide. Seu efeito era sentido até nas últimas camadas da crosta terrestre. As plantas, privadas da influência benéfica do sol, não produziam flores nem aromas, mas suas raízes extraíam uma vida vigorosa do solo ardente dos primeiros dias. Havia poucas árvores, apenas plantas herbáceas, prados enormes, samambaias, licópodes, sigilariáceas, asterofilitas, famílias raras cujas espécies contavam-se então aos milhares. O carvão devia sua existência a esse período de vegetação abundante. A crosta, ainda flexível da Terra, obedecia aos movimentos da massa líquida que recobria. Daí as numerosas fissuras e depressões. As plantas, empurradas para a água, acumulavam-se gradualmente em quantidades consideráveis. Então, veio a ação da química natural. No fundo dos mares, as massas vegetais se tornaram, a princípio, turfa. Mais tarde, devido à influência dos gases e do calor da fermentação, passaram por uma completa mineralização. Assim foram formadas essas imensas camadas de carvão, que a exploração excessiva deve, no entanto,
esgotar em menos de 3 séculos, a menos que os países industrializados sejam cautelosos. Essas reflexões vieram à minha mente enquanto eu contemplava as riquezas em carvão armazenadas naquela parte do globo. Sem dúvida, pensei, elas nunca serão descobertas. O aproveitamento de minas tão profundas exigiria um sacrifício muito grande. E qual seria a utilidade se o carvão estava espalhado por toda a superfície da Terra em um grande número de países? Portanto, aquelas camadas intactas que eu via, assim permaneceriam até a última hora do mundo. Ainda seguíamos em frente e, sozinho, eu me esquecia do longo caminho, perdendo-me em contemplações geológicas. A temperatura permanecia a mesma que a da nossa passagem entre as lavas e xistos. Apenas meu olfato era afetado por um forte cheiro de protocarboneto de hidrogênio. Imediatamente reconheci neste túnel a presença de uma quantidade considerável do perigoso gás, a que os mineiros deram o nome de griso e cuja explosão muitas vezes causou terríveis catástrofes. Felizmente, nossa luz provinha das engenhosas bobinas de Ruhmkorff. Se, por infortúnio, tivéssemos explorado descuidadamente esse túnel com tochas, uma terrível explosão acabaria com a viagem, eliminando os viajantes. A excursão pela olheira durou até a noite. Meu tio mal continha a impaciência causada pela horizontalidade da estrada. A escuridão, sempre 20 passos à nossa frente, impedia-nos de estimar a extensão do túnel, e eu começava a pensar que ele poderia ser interminável, quando, de repente, às 6 horas, um muro inesperadamente surgiu diante de nós. Não havia passagem para a esquerda, para a direita, por cima ou por baixo. Estávamos no fim de um beco sem saída. Bem, melhor assim, exclamou meu tio. Pelo menos tenho dados concretos. Não estamos na rota de Saknussemm e tudo o que precisamos fazer é voltar. Vamos descansar por uma noite e em 3 dias voltaremos ao ponto em que os 2 túneis se ramificam. Sim, eu disse, se ainda tivermos forças. E por que não? Porque amanhã faltará água. Faltará coragem também? Perguntou meu tio, encarando-me severamente. Não ousei responder. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!